colocar nossa casa em ordem. Pega uma peneira, meu irmão, porque está aqui, ó. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra Babilônia. O que é a Babilônia, Beth? Nós estamos vivendo uma Babilônia. Todo dia um escândalo, corrupção, perseguição, tudo isso, ganância, pecados sobre pecados, abismo chamando outro abismo, Sodoma e Gomorra declarado aqui na nossa terra, na nossa nação. Mas a peneira do Senhor já começou a chacoalhar. Então vai vir vento forte aí, meu irmão. Que é eu que estou falando, não. É a palavra do Senhor que está nos alertando hoje. Primeiro ele fala para quem entrou aqui, que eu estava tomando café, sobre as 10 virgens. A luz foi embora de repente, para você que entrou, a luz foi embora de repente. Eu tomava meu café, eu tinha um palito de fósforo para acender e ele falhou. Falhou propositalmente, porque ele estava ótimo. Ele falhou. E quando aquele palito não acendeu, era a minha única chance, eu não tinha um isqueiro, eu não tinha nada, eu procurei, ainda pensei, será que por um acaso eu teria um isqueiro e não achei? E ali, enquanto eu tentei acender, né, aquela lamparina, aquela velhinha ali, falhou. Não tinha azeite, não tinha fósforo para ligar, para acender aquela vela. Eu tinha a vela, mas não tinha o fósforo. Eu tinha o fósforo, mas ele falhou. Ê, papai! O que nós temos superficialmente não vai acender a chama, meu irmão. É tudo ou nada. O que nós estamos aí em cima de muro não vai acender essa chama, não. O papai está nos chamando a mergulhar mais profundo, porque ele está voltando. Porque o vento está chegando. Papai está falando conosco, ele está dando um alerta. Prepara as lamparinas, prepara o azeite. A porta vai abrir uma vez só. Se você tiver, você entra. Se você for buscar alguma coisa, quando você chegar, a porta já fechou. Às vezes nós fechamos portas para oportunidades que o Senhor nos dá e nós não estamos preparados. Você já se viu numa situação onde houve uma oportunidade e você não estava preparada, a vaga seria sua, a oportunidade era sua. Você já se viu e falou, meu Deus, eu não estou preparada. Meu Deus, eu não estou preparada para isso. As virgens que estavam preparadas entraram. As que não estavam tiveram que sair para buscar o que não dava tempo mais de buscar. Perderam a beça. Perderam a beça. Mas o papai também está nos alertando algo aqui tremendo, essa palavra. Essa live eu preciso salvar. Do vento forte que vai vir. Da peneira que vai ser passada. E aqui fala de Babilônia. Babilônia. Babilônia era um reinado onde Nabucodonosor dominava. Sim, Jeremias 51. Fala aqui, ó, juízos de Deus contra a Babilônia. Contra os pecados de Babilônia.
Peneira do Senhor. Então, se o Senhor vai passar peneira, irmão, tem coisas que não é nem pra gente escandalizar. Que muitas vezes a palavra confunde. A interpretação às vezes voa e o Senhor hoje está te falando como está a areia do seu coração. Como está? O Senhor está falando, vou pegar a peneira, vou separar as pedras dos grãos finos. Essa areia que descer vai ser fininha, vai ser pura, não vai ter pedra no meio dela. Tem pedras aí? Passa a peneira. Obrigada, Liliane. Papai está peneirando o seu coração. Glória a Deus. Papai está peneirando o meu coração. Por que ele está falando isso conosco hoje? Por causa da mensagem que ele me entregou enquanto eu tomava café. Das virgens, as 10 virgens. Se Jesus voltar hoje, o que é a areia que está no seu coração? Se ele voltar aqui agora, tem pedra misturado com areia? Que palavra profunda, papai. Muito obrigada por essa direção que o Senhor está nos dando, por essa interpretação que o Senhor está nos dando. Meus irmãos, quando você orar, quando você colocar o seu joelhinho no chão, lembra das 10 virgens. Você está tendo uma oportunidade, talvez única, viu? Talvez essa oportunidade que o Senhor está dando é para uma pessoa aqui. E é única, é tudo ou nada. Passa a peneira no seu coração. Tudo que ficar, meu irmão, todo sentimento que não condiz com a palavra, joga fora. Deixa só coisa leve. Você sabia que tem muita gente tendo problema cardíaco e não sabe por quê? Porque existe um peso dentro deste coração. Existe um apego emocional com as feridas que ela carrega dentro dela, que ela não consegue identificar ou separar. E fica pesado. Lidiane. Amém, linda, vai lembrar. Lidiane, eu conheço uma Lidiane aqui da minha região, não é você não, Lidiane? Barreiro. Então o Senhor vai passar essa peneira. Mas Ele quer que você, que eu... Obrigada, Liliane. Tomemos hoje a decisão. Então não deve ser eu. A decisão de que eu vou tirar, Senhor. Eu vou tirar, Senhor. Talvez eu deveria ter trago uma peneira. Para que as pessoas entendam que é uma peneira. Vou começar a botar umas coisas dessas nos stories. Para que as pessoas comecem a entender com nitidez o que o Senhor está falando. Para que a palavra não seja distorcida, que ela vá direto ao ponto. Nós estamos precisando de palavras direto ao ponto, meu irmão. Sem rodeios, sem mimimi. Palavras às vezes que nos confrontam. É essa que nos salva. Não palavras para massagear o ego. Não palavras para mexer com as suas emoções. Nós estamos precisando, nesse mundo tão carente de amor, viver o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele confronta. O verdadeiro evangelho, ele não vai mexer com as suas emoções. Ele vai trazer aquela reflexão dentro de você, para que você coloque os pés em lugares férteis. Esse é o verdadeiro evangelho que cura, que liberta e que salva. Por isso que o Senhor está falando. Passa a peneira enquanto ainda é tempo. Passa a peneira enquanto ainda é tempo. É a oportunidade que Ele está nos dando. Conserta a sua vida com o Senhor. Confia nele que no mais Ele fará. Por quê, Beth? Porque o vento forte vai chegar. Babilônia, aqui fala em Jeremias 51. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento forte, destruidor contra a Babilônia. E contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Ou seja, estamos na Babilônia, mas dentro dessa Babilônia tem os que se levantam contra o Senhor. Os seus Ele vai cuidar e vai preservar. Mas os que se levantam contra eles,
contra ele dentro dessa Babilônia, que estão fazendo o contrário do que ele pediu para fazer, vão sofrer as consequências desse vento forte. Vai ter para muita gente, tanto espiritual quanto física. Com Deus nós não podemos brincar. E ele está dando um alerta. E a Babilônia, nós estamos nela, então vai ser o quê? Escândalo em cima de escândalo. Porque a peneira vai passar, o vento está chegando. E enviarei peneiradores contra a Babilônia, que a peneirarão e despejarão a sua terra. Porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o arco e contra o que exalta na couraça. Não perdoarei aos seus jovens. Destruirei a todo o seu exército. Então aqui o Senhor fala que desde o mais novo, que entrou agora, até o mais velho, que já é lá do exército, já está preparado, a espada vai passar. Glória a Jesus. É forte essa palavra? É demais. É uma palavra, desculpa, é uma palavra que eu não pensei. Ela veio naturalmente antes da live e eu não poderia então, porque ele aqui conduz. Então a palavra é essa hoje. Mas trazendo a peneira para nós, porque aqui ele está falando da nação, da Babilônia, ok. Mas e para nós? Para nós, ele fala, seja como aquelas 10 virgens prudentes. Estejam preparadas. Tenha nas suas mãos o azeite, a reserva. Seja preparado, que a porta vai abrir para quem está preparado passar, ser protegido, guardado e amparado pelo Senhor. As que não estiverem preparadas e ainda precisar ir lá buscar em algum lugar, alguma fonte, alguma botija. Ei, Roseli, essas vão se perder no caminho. Quando elas chegarem, não vai ter mais entrada para elas. Ou seja, elas vão estar fora da cobertura do Senhor quando esse vento passar. Mas como, Beth, que eu vou me preparar para que esse vento... Ô, gente, quando vem um vento, é tratamento do Senhor. É aperto. Não é coisa boa. Por isso que ele está falando, se prepara. Passa a peneira no seu coração. Tira de você tudo que afasta da minha presença. Não é mais brincar de perdoar. Não é tempo mais de brincar que tá tudo bem, tá tudo jóia. Não é mais botar panos quentes, meus irmãos, nos pecados ocultos, escondidos dentro de nós. É hora de separar o que presta dentro de nós e o que não presta vai ser lançado fora, na caçamba. De nos limparmos por dentro. De deixar o Espírito Santo entrar, porque isso impede o Espírito Santo de entrar e fazer morada. Por quê, Beth? Porque ele não habita em templo sujo. O Espírito Santo, meu irmão, não habita em templo sujo. Em templo sujo. E a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. É, mordente, é esse que é o problema. O Espírito Santo não habita em templo sujo. E eu vejo muita gente falando, eu estou com o Espírito Santo. É o Espírito Santo... Ele não é enganador. A palavra deixa clara que ele não entra em templo sujo, que não tem como ter 2 senhores no mesmo espaço. Ou você serve um ou você serve o outro. Então não condiz com a palavra. Uma pessoa que não vive a palavra, falar que está com o Espírito Santo, não bate. Não bate um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de divisão. Cheio de falta de perdão, sendo que a palavra fala que se tiver alguma coisa contra seu irmão, vai lá e se conserta com ele para depois. A palavra fala que se não perdoados, não sereis perdoados. Como que o Espírito Santo pode fazer morada? Ele até quer. E ele vai fazer. Toinha. Sabe? Então ele quer fazer morada. Mas o que está nos impedindo, ontem a palavra foi impedimento e hoje está confirmando um pouquinho mais. O que está impedindo o Espírito Santo de entrar e fazer morada. De derramar os dons, de você orar em línguas, de você ter interpretação de línguas, de você ser um profeta, ter revelações, visões, profetizar. O que está me afastando da presença do Senhor?
O que tem me impedido de ouvir a voz dele, isso tudo tem que passar na peneira hoje, gente. Não é amanhã, não, é hoje. Porque o Senhor está dando uma oportunidade. Quando aquele palitinho de fósforo não acendeu, eu entendi, falei, Senhor, eu não tenho outra chance se eu não estiver na tua presença. Eu não vou ter outra oportunidade. Ela é única. É tudo ou nada. É isso que o papai está falando. Ou nós nos consertamos com ele e colocamos a nossa casa em ordem para a bênção do Senhor ser derramada, para os impedimentos ser tirados, como nós falamos ontem, para que seja liberada a nossa resposta. É óbvio, né? Por que a gente não enxerga? Às vezes nós oramos por uma determinada coisa, uma transformação no casamento, uma mudança na vida de alguém, uma reconstrução. E nós oramos e a resposta nunca vem, como diz o irmão Lázaro. E a resposta nunca vem. Porque às vezes nós ainda não peneiramos. E nós achamos que somos merecedores dessa graça do Senhor. Achamos que somos merecedores da resposta dele, da bênção dele de ser derramada sobre a nossa vida. A palavra hoje é de confronto. Mas é essa palavra, meu irmão, que se Jesus voltar aqui hoje, depois dessa live, é que te deu a oportunidade, nem que for no seu último minuto de vida. Porque nós temos lá o exemplo do ladrão naquela cruz. No último minuto ele olhou para Jesus, no último minuto ele enxergou a luz, no último minuto ele saiu das trevas, no último minuto ele ouviu que hoje entrarás comigo no paraíso. Que privilégio! Um coração arrependido. Que privilégio ouvir isso do próprio Jesus. Então nós estamos tendo uma oportunidade, talvez única. E hoje, depois que o palitinho não acendeu, eu falei, meu Deus, deixa eu ir lá buscar uma caixa inteira. Eu tenho que estar preparada. Quando a luz apagar, meu irmão, onde você estiver, medita nisso que você está ouvindo hoje. Que às vezes é o Senhor querendo te mostrar. E você sai doido ali procurando, né, algo para acender. Amém, Jerônimo? Sabe? Às vezes você vai sair assim, ó, de noite, não sei onde você está, e vai apagar tudo, e você se lembra desta palavra. Aproveita e faz uma reflexão, como que está a minha casa hoje. Não, Beth, eu achei ali uma caixa cheia. Glória a Deus, você tem depósito de oração no céu. Glória a Deus. Eu tive que passar por essa experiência para mim receber uma direção divina para trazer para a nossa live. E essa live aqui é tudo que eu peço ao Senhor. Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas, Pai. São almas para o Senhor. Quantas pessoas, meus irmãos, além de fazer, graças a Deus, algum comentário elogiando a live, elas mandam mensagem para mim no privado. A minha vida está mudando depois que eu assisti sua live. Não é a live, é a presença, é a transparência, é a unção do Espírito Santo, é a direção dele que vai mudar vidas aqui neste lugar. Ai, parece que eu nem acordei, gracinha do mordente, sabe? Então é a Beth? Não. São as inspirações que ele dá, porque é isso que muda a nossa vida. Eu não posso fazer nada por vocês. Sou falha, sou humana, sou pecadora. Não é, Maria? Veio para você, veio para mim. Eu tive que fazer, né? Eu estava fazendo um teatrinho ali para entender o que o Senhor ia falar na live. Olha que tremendo. Aconteceu um teatrinho. Olha, tem 1 ano e tanto que eu estou aqui. A luz nunca foi embora antes da live. Nunca. Primeira vez. Eu nunca fiquei com um palitinho de fósforo dentro da caixa. Mas era a palavra que o Senhor queria entregar para nós hoje. Então ele providenciou tudo. Palavra revelada. Palavra que se rompe no céu, que se rompe na terra. Deus é tremendo. 6 e 5. Deus é tremendo. E vocês vão ver, meus irmãos, o fruto dessa palavra. Vocês vão meditar nela e vão ver a profundidade dessa palavra. Vocês vão ver como a vida de vocês serão transformadas a partir desta palavra. Amém, Consuelo. Sabe, através dessa palavra, muitas pessoas aqui vão pensar e repensar. Vão avaliar o que fica e o que sai. Muita gente aqui vai entender que às vezes ontem, olha o que papai está falando. Você falou mais alto dentro da sua casa e não precisava falar.
Que às vezes ontem você tomou uma atitude que não deveria ter tomado, que não precisava. É isso que você precisa tirar do seu coração. Tem gente que acha que é gritando que vai mudar a situação. Papai está falando. É no silêncio que eu opero. É quando você acha que eu não estou trabalhando, o milagre está acontecendo, a transformação está acontecendo. A única coisa que Ele quer é que nós paremos, analisamos como está meu coração hoje. Às vezes o inimigo arma laço para nós cairmos, para nós falarmos demais. Jeremias, Marlene, 51. Ele arma laço e nós caímos. Sorrateiramente nós caímos. Quando nós percebemos, já foi. Aí tentar consertar aquilo, às vezes dá e às vezes não. Mudou um pouco aqui porque o Senhor está entregando um recado aqui para alguém. É para nós vigiarmos. Vigiar no que o inimigo vem, arma, para fazer você soltar e abrir a boca, viu, Anderson? Ele vem sorrateiramente, puxa um determinado assunto, viu, Mordente? Roseli, para você também, os nomes que estão vindo eu estou entregando. Ele puxa um assunto sorrateiramente, porque você está em silêncio, papai mandou fechar a boca. E quando você vê, você caiu. Ixi, é isso mesmo. Bateu? Então. Pois é. E ele vem com sapatinho de algodão e ele vai te... Sabe? E você, que deveria estar em silêncio, solta algo ali que ele... Já passou por isso, Anderson? Porque veio o seu nome, veio o nome do Mordente, veio o nome da Roseli. E como outras pessoas aqui que identificaram. Eu não falo, gente, assim, tem 5 pessoas nessa live que estão assim, que estão assadas. Não, eu vou nos nomes. O nome veio, eu sempre peço ao Senhor. Eu acho que o profeta que é profeta, ele não fala números, ele fala aponta a pessoa. Porque não é Deus que está revelando? É como aqueles profetas que falam assim, tá vindo algo aí. Que algo é esse, gente? Não aceito isso, não. Algo o quê? Tem que ser claro. Sapatinho de algodão? Manipulação? Não. Deus falou, Mordente, Anderson e Roseli, vigia. Pode ser uma cilada que o inimigo está armando e você vai abrir a boca. Às vezes você falou, não aconteceu. É para vigiar, viu, Roseli? E no seu caso, Roseli, eu estou vendo pessoas próximas a você dentro da sua família. É como cutucar, sabe, aquele leãozinho com vara curta. Porque na hora que cutuca, a pessoa solta. Às vezes te faz até ficar irado. Aquele comentário não bate com o que você pensa e você. Faz parte também de peneirar o coração, faz. Porque a areia limpinha, ela vai entender. Ela vai estar tranquila, leve. Pensa, uma areia toda peneirada, é gostoso até de se ver. Não tem pedra no meio, não tem entulho no meio. Aí ando ficando mais calada. Por isso que está incomodando, Roseli. Porque quando nós calamos demais, o inimigo fica querendo saber o que está dentro do nosso coração. Pensa esses casais que não conversam, filha, você vai entender. Eita, meu Mordente, confirmou, meu filho. Vigia. 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 Aí quando nós calamos muito, ou num casamento, você já reparou aquele marido que fala pouco, minhas irmãs? Ou aquela mulher que não fala quase nada, mas quando eles se cutucam, que eles brigam, eles soltam tudo que está dentro? É assim que o inimigo trabalha. Quantos maridos, casais, só conversam quando eles geram um atrito entre eles? Aí fala tudo. Mas não são capazes de sentar, de conversar, de expor seus sentimentos um com o outro. Tem muitos casais assim, Dimas, que para conversar, eles se atacam. Porque não existe diálogo mais nessa união. Só conversa brigando. Assim é com essas 3 pessoas que o Senhor me mostrou, para elas vigiarem. Alguma situação que o inimigo já está armando. O Mordente sonhou com leões. Leões são ferozes, são inimigos.
Papai avisa. E tá dando um alerta para nós aqui. Ah, é só para os 3, Beth? Não, gente, pega carona na bênção. Fica ligado aí. Desse jeito. Ah lá, meu ex-marido era calado, mas quando abria a boca, meu Deus, é por isso. Sabe? Então nós temos que vigiar, gente. Isso aqui faz parte da peneira do coração? Faz. Faz sim. Faz parte dessa peneira. O Senhor está peneirando os nossos corações. Eu já ia embora, mas não consigo. Flávia. Deus está providenciando, ó, fica tranquila. Orar mais, Anderson, se colocar mais na presença do Senhor e principalmente vocês que estão nessa live, alimentar dessa palavra que o Senhor nos deu hoje. É só para vocês? Não, é para mim também. É deixar a lamparina cheia. Glória a Deus, Sandra. É deixar a lamparina cheia, porque a hora que o vento forte chegar, a porta vai abrir para nós, que estamos o quê? Preparados, que temos uma única oportunidade. Que Deus vai mandar o vento, tá claro. Jeremias 51. Que Deus vai mandar o vento, está nítido, está claro diante de tudo que Ele me revelou hoje. Ele está me alertando. Ele está te alertando. Limpa este coração para não impedir a bênção minha chegar. Limpa esse coração para que a bênção não seja travada no mundo espiritual, como foi com Daniel. Limpa esse coração, passa essa peneira, porque eu vou agir na sua vida. A porta, se a lamparina estiver cheia de azeite, ela vai abrir e nós vamos entrar. Tira essa falta de perdão, gente, perdoa. Tudo isso que eu estou falando nos afasta do Senhor, impede a graça dele de agir sobre a nossa vida. E o vento chegando, se o nosso coração não estiver peneirado, eu sinto te falar, vai passar pela prova. Francisca, lá em Jeremias 51, tem jeito de fixar esse comentário, gente? Eu vou olhar isso, como que faz para me fixar a palavra. Que as pessoas entram um pouquinho atrasadas, é normal, né? E cada um tem seu horário. Mas eu queria deixar fixado a palavra do dia. Bom dia, Alessandra. Então, meus irmãos, que fica aí de alerta para nós. Obrigado, Diva. Obrigada, Mordente. Fica de alerta aí para nós. Toda vez que você lembrar. Isso. Então, nós vamos olhar isso aí, Marlene. Toda vez que você lembrar que você bateu o olho numa peneira a partir de hoje. Não pode, Marlúcia. Lembre-se dessa palavra. Quando o Senhor te mostrar uma peneira e aquilo te chamar a atenção, pode passar 10 anos, irmãos. Não deixe essa palavra sair do seu coração, não. Porque é uma palavra, uma revelação divina para nós. Toda vez que você for num lugar, que você passar numa loja, que você vê uma peneira, você lembra e ora e fala: Senhor, peneira o meu coração. Amém, Ana? Deus abençoe. Limpa o meu coração. Passa a peneira no meu coração. Para que fique só a areia lavada, limpinha. Sem sujeiras, sem essas pedras no meu caminho. Peneira, Pai, meu coração. E eu tenho certeza que muitas de nós aqui vão começar a ver peneira. Vai começar. É como quando você quer comprar um carro. Aí alguém fala com você, tá vindo um carro vermelho. Você nunca observou aquele carro vermelho. Mas vai começar a passar tanto carro vermelho na sua frente. Já aconteceu com vocês? Porque algo chamou sua atenção para aquela direção. Então hoje eu quero que vocês fiquem ligados. Toda vez que eu ver uma peneira agora diante de mim, seja onde for, vai ser o meu momento com o Senhor. Ele vai falar comigo através de uma peneira. Toda vez que eu precisar tirar algo do meu coração, o Senhor vai me mostrar uma peneira. E vocês vão ficar surpresos. Quantas peneiras você vai começar a ver a partir de hoje? Depois você volta aqui para me contar, porque eu quero rir com você. Porque eu vou saber que Deus está falando conosco. Talvez hoje, do nada, vai começar a surgir peneiras para você. E Deus te dando um toque. Talvez do nada
Você vai olhar para o chão, vai ver um palito de fósforo ali. Você vai falar, Deus está falando comigo. Eu só tenho essa oportunidade de acender esse aqui, é o meu único palito. Que coisa linda essa palavra. Que coisa profunda essa palavra. Como é bom ouvir a palavra do Senhor sendo revelada. Isso não tem preço, gente. Para mim, não tem preço. Quando o Senhor identifica no nosso espírito, é lindo, é maravilhoso. Ele identifica, às vezes, através de uma frase, a gente sente a presença dele. Eu contei para vocês, domingo eu estava à tarde conversando com a intercessora, vou repetir rapidinho. De manhã, eu conversei com uma irmã. O Senhor nos deu uma frase no meio da conversa que quando Ele dá a revelação, a gente sente a presença e você começa a arrepiar por causa de uma frase. E você sente que é Deus falando. É o Espírito Santo chegando, confirmando e testificando. E eu peguei aquela frase, ela também pegou. E mais à noitinha ali eu liguei para a intercessora nossa aqui. Enquanto nós conversávamos, tentando chegar, né, um foco ali, um tema para uma oração específica que nós estamos fazendo, não vinha. E aí a gente explicava e de repente foi tremendo. No telefone eu senti a presença chegando e ela também. E a frase surgiu na conversa naturalmente. E Deus deu a direção e eu rupiava de cá, ela rupiava de lá. Foi tremendo. Ela tá, Beth, que coisa linda, que coisa linda. A presença do Espírito Santo é lindo, é maravilhosa. Ela nos envolve, ela faz você ficar toda arrupiada. Isso é a presença, você sente. Essa é a maior revelação, gente. Essa é a maior revelação. É quando o Espírito Santo chega e te entrega direto. Isso não tem preço. E até hoje nós duas estamos impactadas. Porque o que eu senti aqui, ela sentiu lá. Ele não é onipresente? Tá aqui, tá lá, tá aqui, tá aí. Esse é nosso Deus. Então testifica aqui, testifica ali. Essa palavra é a maior revelação que tem. E eu sei que a palavra entrou no seu coração. Entrou. E a partir de hoje, como eu disse, você vai ver peneira. Você vai ver um palito de fósforo. Não é 2, não é 3, não. 1. E você vai lembrar que precisa vigiar. Que precisa estar preparado. Beth, mas por causa de um palito de fósforo, Deus vai falar comigo? Vai. Em lugares, às vezes, que você nem imagina. Você pode estar dentro de um resort lá, na piscina, no clube, na sauna, no bem bom lá, mas às vezes você vai naquele restaurante ali e vai chegar um palito de fósforo ali na sua frente e você vai lembrar. E o Espírito Santo vai te falar. Está preparada? Talvez você vai estar fazendo coisa ali que não agrada o Senhor, mas Ele vai colocar um palitinho de fósforo ali para te lembrar. Não é para sair procurando, não. É tocar a vida normal. Quando Ele quiser falar, Ele vai colocar na sua frente, na minha frente. E nós vamos lembrar que um dia Ele falou conosco assim. Aleluia. Casa nova, seja bem-vindo, Deus abençoe. E o Senhor venha fazer o melhor na sua vida, no tempo dele e na hora dele. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. A palavra, ela precisa ser plantada. Nós temos aqui a parábola do semeador, que eu abri aqui também, aleatório e saiu, né? Está lá em Mateus 13. E eu quero te dizer, essa palavra está sendo plantada onde? Num terreno fértil. Eu não estou lançando uma palavra tão linda dessa, tão relevante, no meio de pedras. Vocês são um terreno fértil. Eu sei que daqui muitas vidas serão alcançadas. A semente vai germinar nessa live. A semente vai germinar. Porque se você está nessa live, ouvindo, bom dia, paz do Senhor, Rosalina, Cacau, Deus abençoe. Se você está aqui ouvindo essa palavra, meu irmão, não foi eu que te convidei. Não foi eu que bati lá na sua porta falando, vem para cá, Lúcia. É ou não é, Lúcia? Vem para cá, Jonas. Não. O Espírito Santo de Deus te convidou para você estar aqui. O Espírito Santo de Deus te incomodou para você ir lá e olhar que estava a luzinha acesa, que era para você entrar. Porque é Ele que convence. Eu não convenço de nada. Não é, diva? Você sentiu. Ontem eu achei bonito, tem uma seguidora, eu não gosto de falar nome.
Mas nós não tivemos live segunda, que eu tive médico, né? Consulta e veio em cima da hora, não deu tempo de avisar. E ela mandou uma mensagem, ela falou, nossa, eu acordei tão animada. E amanhã eu vou trabalhar. Só que ela conseguiu estar na live ontem também. Então não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que incomoda. E às vezes permite até a gente sentir falta. Como o Mordente falou também, ela também. Porque aquilo está gerando em nós algo bom do Espírito Santo de Deus. E nós não queremos perder. Olha lá, Cacau falando. Então, Cacau, não foi eu, filha. Nós temos pessoas que entraram aqui na live com depressão, com crise de pânico. E entraram. Foi eu? Não, eu nem conheço. É o próprio Espírito Santo. Quando ele tem um propósito na vida. Ah lá, Lúcia, hoje eu não queria estar na live, mas eu estou aqui para uma palavra tremenda, né, Lúcia? Porque esses desânimos também vêm, gente. É aí que nós temos que nos posicionar, como a Lúcia posicionou. Quem fez a Lúcia vir? Foi o Espírito Santo, não foi eu. Ele deu força a ela para ouvir essa mensagem. Para ela estar preparada. Ah lá, eu ia perder. Quando o Espírito Santo, gente, incomodar e você ter aquela, sabe, venha, não deixa de vir. Ah, Beth, eu vou caminhar, vai ouvindo a live. O Espírito Santo vai falar com você, porque ele, quando ele quer falar, ele vai falar com você no palito de fósforo. Ele vai falar com você numa peneira. Ele vai falar com você como ele fala comigo. Ah lá, estou caminhando e ouvindo. Gente, a caminhada com Deus é a melhor coisa que faz, viu? A Cileide ali está falando. Ela está caminhando com Deus. Se você não faz caminhada, é mentira minha, Cileide? Faça uma caminhada com Deus. Ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra, falando com Ele, não conversando com a amiga. Não chama a amiga para caminhar com você. Caminha com Deus, com o Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo, caminhar comigo e você vai ver e vai ouvir a voz dele. É tremendo, é uma experiência, sim, maravilhosa. Se você não fez isso, tanto homem quanto mulher que está aqui, está querendo começar uma atividade física, quando você sair para caminhar, fala, Espírito Santo de Deus, caminha comigo, fala comigo. Quantos recados de Deus eu recebi do Espírito Santo ali, caminhando com ele. Quantas respostas, quantas direções, quantas coisas ele me mostrou. Amém, Lidiane? Quantas coisas ele me mostrou enquanto eu caminhava com ele. E eu vejo pessoas nessas pistas de caminhada, tem muito tempo que eu não faço, mas eu cansei de ver, que vai de 2, que vai de 3 e fala mal de todo mundo. E perde um tempo precioso com o Senhor. E bota ali 1001 ideias na cabeça, porque a outra falou, a outra optou, e vai conversando a caminhada inteira. Além de fazer mal para a saúde, faz mal para o espírito e para a alma. Porque está falando dos problemas em casa, está falando do marido, está falando do filho, está falando da vizinha, está falando do cachorro, está falando menos com o Espírito Santo de Deus. Obrigada, Lúcia. Fala de tudo, mas não fala de Deus. A caminhada com Deus é um momento seu com Ele. Está dentro do ônibus, meu irmão. Está no trânsito, meu irmão. É um momento que você tem para conversar com Ele. Você entrou no carro, está sozinho. Que coisa boa, Beth. Eu estou dentro do carro. Quantas pessoas me viram eu dirigindo dentro do carro e eu não estou nem aí? É doida. Sou doida pelo Senhor. Quantas pessoas. Eu já contei para vocês que aqui em casa tem câmera. Vou repetir porque tem novato aqui. E meu filho uma vez me ligou e eu não atendi. Chamou no zap, eu não atendi. Ele olhou na câmera, eu estava lá fora. E ele começou a rir, me gritou na câmera, porque a câmera dá para você falar. E ele, ô mãe, você está conversando sozinha aí, mãe? Aí eu escutei que ela estava bem próxima de mim. E eu olhei para ele e fiz, não, com Deus. Sabe? Quem tem Deus não conversa sozinho não, meu irmão. Quem tem Deus não conversa sozinho não. Para o mundo você está falando sozinho, mas para a gente que tem intimidade com Ele, Andréia, Deus abençoe, nós falamos com Ele o tempo inteiro. É muito lindo. Está querendo direção? Vai para a caminhada com Deus. Aí, não consigo sair da sua live. É o Espírito Santo, Marluz, nem eu não. Isso está fazendo bem para você? Está acrescentando no seu dia? Ai, Beth, eu saio dali feliz, glória a Deus. Não, Beth, eu saio dali com a cajadada, enterrando a carapuça, glória a Deus. Glória a Deus também pelas cajadadas, pelas carapuças, porque é assim que nós crescemos, é assim que Ele nos abençoa, é assim que Ele vem, sabe? É assim que Ele vem
É assim que a presença dele vai chegando, é assim que ele vai entrando. O conserto precisa vir do céu. E o nosso coração precisa estar limpinho para receber. Humildes para receber. Humildes para ouvir a palavra. Na humildade nós vencemos o mal. Né? Na humildade nós vencemos o mal. Eu amo conserto, porque eu sei que todo conserto para mim é crescimento. Eu melhoro, Andréia, Deus multiplique para você, filha, até 100 vezes mais. Eu sei que quando o Senhor me conserta, porque qual o pai que não corrige, né? O filho que ama. Se ele não corrigir, ele vai ser cobrado lá na frente, e o filho paga junto. A Joelma. Então qual o pai que não corrige o filho que ama? E ele corrige para quê? Para nós crescermos, para melhorarmos, para tirar as pedras do nosso caminho, para nos alertar, igual ele alertou aqui, vem vento forte? Vem. Mas a nossa lamparina precisa estar cheia. Cheia de quê, Beth? Da palavra, da presença, do compromisso, da obediência, de aceitar Jesus, quem ainda está aqui e não aceitou. Você quer aceitar Jesus hoje como seu único Senhor e Salvador? Nós vamos orar. Porque depois de uma live dessa não tem como não fazer o apelo. É só falar, eu quero, nós vamos estar orando. O que é aceitar Jesus, Beth, como meu único Senhor e Salvador? Eu vou ter que ser crente? Religião não salva ninguém não, meu irmão. Religião não salva ninguém. Banco de igreja não salva ninguém. Você vai ter que ter um coração peneirado. Vou salvar. Você vai ter que ter um coração peneirado. Um coração segundo o coração de Deus, como Davi. As bênçãos vinham sobre Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E quem acha que Davi, né, nunca sofreu, está muito enganado. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Enquanto estavam toda a família à mesa, ele estava lá atrás, cuidando das ovelhas. A palavra está sendo pregada, Alessandra. Jeremias 51. A palavra é para todos nós que estamos na live. Ele estava lá atrás, desprezado. Tudo que nós passamos. Mas aquele menino, que ele era um jovem, aquele menino tinha um coração segundo o coração de Deus. Existia dentro dele um temor, uma bondade, um amor que nem ele entendia, e ele se expressava tudo isso nos salmos, nos cânticos. Deus abençoe, Andréia. Ele expressava quantas vezes ali, quantos salmos. Por que é bom ler o livro de Salmos? Para você entender um pouco da história de Davi, para você se identificar, Vanus, um pouco do que Davi vivia. Que às vezes nós achamos que estamos tão, né, sendo massacradas, tão sofridas. Sandra, sim, gente, todo sábado eu estou postando a partir, né, desse mês uma live gravada lá no canal do YouTube, tá? Beth Pinheiro, Revelação Diária, que chama lá, que é o ministério. Lá no YouTube é diferente, lá é um lugar que a live pode ficar toda gravada, é só a plataforma lá que tem isso. As outras é 5 minutos, é 10 minutos e corta, aí você tem que fazer picado perde a unção. Então é lá. Eu tenho postado uma vez na semana, porque tem que ter constância, né? Então, para mim não ter que postar 2, 3 vezes, eu acho que não vai fluir, então eu estou colocando no sábado, porque às vezes eu não consigo fazer live no sábado, que eu já expliquei para vocês que muitas vezes minha casa, né? Meu filho vem, meus netos vêm, não tem como. Criança, você já viu, 2 anos? Não tem como. Aí eu decidi, né, debaixo de oração, falei, Senhor, eu vou salvar uma live, porque muita gente pede, e eu vou colocar essa live todo sábado. A partir das 6 horas, é o mesmo horário nosso aqui da live. Então você levantou, você quer ouvir uma live, você quer repetir, a palavra se renova cada vez. Hoje você está ouvindo essa palavra, ela falou uma coisa com você, amanhã, semana que vem, é outra mensagem, você vai entender coisas que você não entendeu nessa. Por isso que é bom estar ouvindo, mandar para alguém, lá você consegue compartilhar a live toda. Às vezes você quer que a live vai para alguém, eu costumo cortar esses pedacinhos igual eu estou falando aqui agora, aí eu corto para quê? Para resumir mesmo só a palavra. Tá? Então eu assisto a live toda de novo, é um trabalhão danado, gente. Eu assisto ali, eu coloco ali onde dá para me editar vídeo, eu vou assistindo e vou cortando para não ficar muito extensa fora e deixo só a palavra, tá bom? Então fica fácil de ouvir. Como é que você vai ouvir essa live, Beth? Vai, põe no banho, gente. Ô, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, é uma intimidade minha. Eu peguei essas capinhas, sabe essas provas d'água?
Eu peguei essas capinhas, se você entrar no meu banheiro aqui, tem uma capinha lá dentro, prova d'água. Quantas vezes eu estou tomando meu banho e ouvindo uma mensagem, ouvindo um louvor, eu aproveito o meu tempo. Eu estou na fila do médico, eu levo um foninho, estou lá ouvindo, não fico perdendo tempo. Você quer crescer, quer ganhar conteúdo? Aproveita o seu tempo. Nós temos irmãs que estão aqui que têm lives, a Regina, a Nilce. Não pode perder tempo. Está no trânsito, está ouvindo uma live. Regina sempre está no trânsito ouvindo a nossa live. A Nice está sempre com a gente aqui. Ai, Beth, mas não deu. Vai lá no canal do YouTube, tem tudo lá. A irmã falou que ontem perdeu. Vou gravar também. Aí pelo tema da capinha lá, dá para você saber que live que é. E deixa Deus falar com você. Coloca lá e vai assistindo, vai ouvindo onde você estiver. Que Deus vai falar com você. Pois é, Sileide. Tem coisa, gente, que rouba o nosso tempo. E hoje o nosso tempo tem que ser preenchido com coisas boas. Vou dar um alerta para vocês. Que ficam vendo aí que matou, que não roubou, que roubou, papapá, papapá, e que caiu, que levantou. Isso contamina. Essas notícias nós temos que tirar, porque não vai resolver nada. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Ah, é, Denilson, eu te falei. Ah, papai. Nem vi nisso que está tendo. Então nós temos que tomar uma posição hoje, tirar isso também, passar uma peneira aí no seu tempo. Onde eu tenho investido meu tempo? Eu tenho a minha profissão, eu estou aqui ouvindo no Bluetooth. Aí, ó, no Bluetooth, ó que chique. Tá vendo? Jonas é esperto. Bom que põe para todo mundo escutar. Põe na caixa de som. Que aí aqueles funcionários lá longe vai ouvir também. Gente, é brincadeira, mas é sério, viu? A gente fala, né, brincando, mas tem um fundamento muito grande nisso. Aqueles 5 primeiros minutos, gente, quando nós estamos dormindo e abrimos o olho, a pessoa já vai pro celular que está do lado da cama. E já vai e abre as primeiras notícias. Sabe o que você perdeu? Deixa eu falar baixinho aqui no pé da orelha. Vem cá. Você perdeu a oportunidade de ouvir a voz de Deus falando com você quando você acorda. Aí você está ouvindo o quê? Sabe aquilo que você deitou e orou? É. Aquilo que você deitou, orou, pediu, colocou nas mãos do Senhor. Ele ia te dar a resposta de manhã. Por que não? Aí você pegou o celular, foi ver todas as notícias primeiro, para depois ouvir a voz do Espírito Santo, já era. A porta abriu, a benção passou e você não pegou. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu ouço, até porque nós vamos entrar em live, é a direção do Senhor. Olha a direção que Ele me deu hoje enquanto eu tomava café. Mas antes de eu tomar café, eu já estava lá acordando e falando, Senhor, o que eu vou falar hoje? Me mostra. E Ele armou o teatrinho ali na minha frente, né, para mim entender realmente o que era. E depois eu cheguei aqui, abri a palavra, Senhor, qual a palavra, Pai, que eu vou falar? Porque eu ainda não tinha entendido a dimensão do que Ele estava me mostrando. E quando eu abri a palavra, saiu Jeremias 51, eu, uau! É lindo! Você vai perder isso? Você vai perder isso de ouvir a voz dele na caminhada? Você vai perder esse momento quando você abre o olho e fala, Senhor, fala comigo nesse dia. Às vezes nem precisa pedir, ele já, pum. Segunda-feira mesmo, quando eu abri o olho, ora para o impedimento. Falei, uau, é lindo, gente. É lindo ouvir a voz assim. É intimidade com Deus. Mas isso, intimidade com Deus, gente. Paz, Senhor, shalom, apóstolo. Intimidade com Deus é conquistado. Não vai cair do céu, pum, na sua cabeça, não. Você precisa conquistar essa intimidade dia após dia, com atitudes, com posicionamento, buscando santidade. É leve, é gostoso. Por que é leve e é gostoso? E quanto mais nós buscamos essa intimidade com o Senhor, mais prazeroso fica. Meu filho Patrick está na UTI, Vaso. Em nome de Jesus, apóstolo. Nós tivemos uma criança que estava aqui também na UTI. Quem lembra desse caso? Com os 2 pulmãozinhos, desenganado pelo médico. Quem lembra? Traumatismo craniano. Confia em Deus que no mais ele fará. Você lembra, Lúcia?
A irmã entrou aqui, igual a senhora entrou, pedindo uma oração. A honra é nossa? Não. A glória é nossa? Não. Quem foi lá e operou foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Papai Todo-Poderoso que fez o milagre acontecer. Aquela criança que estava nos aparelhos, né, os pulmões sem funcionar. Em uma semana o quadro reverteu. Em uma semana, aquela criança que os médicos fizeram a reunião com os pais e não tem jeito, papai bateu o martelo. E ela voltou aqui para agradecer. E falar que a criança em uma semana foi para casa. Que o Senhor possa entrar lá. Deixa o nome dele, se você quiser, para a oração. Se não, o Senhor conhece também, não tem problema. Que o Senhor possa entrar lá. E essa bactéria vai cair por terra em nome de Jesus. Ninguém vai tocar no escolhido do Senhor. Se Deus tem propósito nessa vida, eu creio que tem. Ninguém vai tocar. É do Senhor Jesus. Nós vamos falar para a apóstola: Senhor, cuida do que eu não posso cuidar. Estou entregando meu filho hoje ao Senhor. O meu Isaac. Cuida, papai, do que eu não posso mais cuidar. Está nas tuas mãos. E eu estou entregando mesmo ao Senhor. Porque tem coisas que a única coisa que nós precisamos fazer é orar. É entregar. Chegou, fugiu do nosso limite. Fugiu da nossa capacitação. Então é com o Senhor. Quem vai enviar anjo lá é o Senhor. Quem vai fazer a restauração é o Senhor. Quem vai tirar essas bactérias, que vai entrar nessa corrente sanguínea, que vai tirar esses estafilococcus aureus aí, é o Senhor. Quem vai abaixar essa febre é o Senhor. Mas primeiro nós vamos orar para que essa bactéria, essa infecção, que quer ser até generalizada, ela caia por terra aqui nesta live hoje ainda, em nome de Jesus. Então é Ele, cuida, Senhor, do que eu não posso cuidar. Entra nesta corrente sanguínea. Elimina essa bactéria, porque eu não posso eliminar, mas o Senhor pode enviar anjos lá. Antes do médico chegar, ele pode ser surpreendido com o resultado que vai sair. Ele pode. Amém? Então já está aí debaixo da nossa oração. Nós temos intercessoras na nossa live que oram para todos os seguidores, que oram pelos pedidos de oração. Já entrou na corrente de oração. Pode ficar tranquila que a nossa parte aqui nós vamos fazer. Amém, povo de Deus? Nós temos que crer e ajudar os irmãos, né? Ajudar os irmãos em oração. As intercessoras que estão aí. Patrick José Rodrigues Ferreiras. Né, Nícia aí, ó. Regina, Dalva. Tem muitas intercessoras aqui que pode estar aí se levantando a favor dessa vida. Deus é lindo, gente. Deus abre as portas. Isso aí também é plantar uma semente, né? Eu aceito Jesus. Aleluia, Alexandre. Glória a Jesus. Esse é o nosso Deus. Depois de uma live dessa, gente, não tem como. Se aceita Jesus, nós já vamos orar também, porque minha bateria aqui está acabando, como eu disse, né? Nós ficamos sem energia. Não deu para carregar direito. Deus abençoe a aventura, que te proteja aí em nome de Jesus nesse trânsito. Amém, filha? Mas nós vamos orar. Se você quer aceitar Jesus, se você quer reconciliar com o Senhor. Amém? Todos vocês que estão aí, gente, no hospital, com parentes, já estão cobertos aqui das nossas orações, tá? Que o Senhor vai visitar esses CTI, essas UTIs, não importa onde, não importa como. Importa que nós olhamos para o tamanho do nosso Deus. Amém? Senhor Deus. Deus querido e Pai amado, nesta hora, Pai, nós agradecemos por essas revelações tão profundas nessa live. Nós agradecemos, Deus, que o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, vai estar agindo aí nesses corações. Não importa, Pai, o país, não importa a cidade, nem o estado. Não importa se é no campo, Senhor, o Senhor se faz presente. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui levando a Tua palavra. Que essa palavra possa entrar neste coração, possa fazer morada e possa ser germinada e dar frutos, Senhor. Pai, que essa pessoa não venha reter mais só para ela, que ela venha transbordar. Assim nós oramos, Pai. Colocamos agora diante do Senhor essas pessoas que estão aí no seu íntimo, querendo reconciliar com o Senhor. Pessoas que às vezes não colocaram aqui, eu quero, mas o Senhor sabe o desejo do coração dessa pessoa agora, esteja ela onde estiver. Pai, o Alexandre está falando, eu quero aceitar Jesus. Oh, Pai, nessa hora eu peço, Pai, que o Senhor venha abraçá-lo, venha cuidar dele. Ele está voltando, ele está vindo aí para os teus caminhos, Pai. Ele está aceitando o Senhor como o único Senhor e Salvador. Pai,
que ele tenha uma nova vida, que o nome dele seja escrito agora no livro da vida. Que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa estar guiando os passos dele, tirando do caminho dele, de todas essas pessoas que estão aqui, aceitando o Senhor como Senhor e Salvador, ou estão aqui renovando, Pai, esse voto com o Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha guiar, que o Senhor venha pegar as mãos delas, que o Senhor venha tirar todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, que elas se sintam, Pai, abraçadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor, que elas possam ter uma vida com o Senhor, que a partir de hoje, Senhor, Pai, o que elas não viam, que elas vão começar a enxergar. Dê olhos espirituais para essas pessoas. Abre, Pai, as janelas do céu, para que elas possam crescer em graça e sabedoria, que elas possam ter a cada dia mais e mais intimidade com o Senhor. Blinda essas pessoas, Senhor, que estão voltando para os teus caminhos. Tira todo o laço do passarinheiro. Não deixa, Pai, essas pessoas caírem, regredirem. Coloca pessoas de Deus, coloca anjos do Senhor a trabalhar a favor delas. Que todo impedimento, toda barreira de te servir, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Assim nós oramos e concordamos com eu quero te aceitar como meu único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos ser cobertos com a tua graça, com a tua misericórdia e que a tua mão santa e poderosa esteja sim, Pai, estendida na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E que tudo que nos pertence direto e indiretamente esteja sendo colocado agora diante do Senhor. Crendo, Deus, crendo no teu milagre, crendo, Senhor, que o Senhor é Deus do impossível, que muitas coisas o Senhor tem preparado e separado para aqueles que hoje tomaram essa decisão de aceitar o Senhor como o único Senhor e Salvador. Entregamos essas vidas agora nas tuas mãos. Faça por elas, Senhor, o que nós não podemos fazer. Assim nós louvamos ao Senhor e agradecemos por essa live, Pai, tão profunda, tão maravilhosa. Que o Senhor nos guarde debaixo da tua mão santa e poderosa. Não só nós, mas como toda a nossa família. Assim seja. Amém, povo de Deus? Que bom ter vocês aqui mais uma vez. A minha bateria aqui tá zerando, eu vou ter que encerrar a live. Também já tá no nosso horário. E amanhã nós estaremos aí. Lembrando que sábado tem live todo sábado, 6 horas da manhã. Tá bom? Se eu conseguir colocar em outros horários, eu aviso vocês também. Estamos preparando para isso, para colocar em outros horários. Beijo no coração. Segura aí. Se vê um palito de fósforo, é Deus falando. Se vê uma peneira, é Deus te lembrando. Para peneirar o que está dentro do seu coração, porque vai vir vitória aí. Amém? Deus abençoe, povo de Deus. Fica com Deus. Vigia os laços. Vigia no falar. Fui. Tchau.